site da CNN Brasil traz uma nova apuração do analista Caio Junqueira sobre o caso do Rei do Lixo. A Polícia Federal apreendeu com o empresário Marcos Moura uma planilha que mostra o esquema de fraudes nas licitações, que chega a pelo menos 12 estados. Segundo a Polícia Federal, o documento apresentava uma relação detalhada de valores, entidades, pessoas vinculadas e possíveis contratos. O estado de São Paulo aparece no topo da lista com um valor de 245 milhões de reais, segundo pelo estado do Rio de Janeiro. Depois vem a Prefeitura de São Paulo e a Prefeitura do Rio. Na sequência, por ordem de valores, aparecem Maranhão, Pernambuco, Goiás, Pará, Mato Grosso, Piauí, Paraíba, Amazonas, Tocantins e Amapá. Como a planilha apreendida mostra alcance nacional do esquema, a Polícia Federal vê potencial no caso de uma nova Lava Jato. O site da CNN também traz a informação de que o Rei do Lixo contratou um time de advogados que tenta a liberdade dele em Brasília. Marcos Moura está preso desde a semana passada, acusado de liderar um esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares por políticos do União Brasil. E a secretária de Educação do Amapá, Sandra Casimiro, viajou a Brasília para se reunir com o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, na mesma data que o empresário Marcos Moura sugeriu a interlocutores o avanço da negociação de contratos com o governo do estado. A repórter Gabriela Prado explica para a gente em detalhes esse caso. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Leandro, e a todos que nos acompanham. Olha, para a gente contar essa história, tem que voltar na Operação Overclean, que prendeu o Rei do Lixo, José Marcos de Moura, nessa operação da Polícia Federal, que desvendou um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares com contratos fraudulentos de licitação para o lucro dessas empresas e também, possivelmente, para o pagamento de propina a político. É isso que a Polícia Federal coloca nessa investigação. Apesar da Operação Overclean ter sido deflagrada lá na Bahia, ela mirou outros estados por causa das conversas trocadas entre os considerados líderes dessa organização criminosa pela Polícia Federal. E com relação ao Amapá, há diversas conversas entre Alex Parente e Fábio Parente, que são dois irmãos considerados líder dessa organização, além do próprio Rei do Lixo. Em um primeiro diálogo, ainda em fevereiro deste ano, um irmão, o Alex, pergunta ao Fábio sobre os documentos do Amapá e ele envia uma série de documentos. Esses documentos são documentos que deveriam ser feitos pelo governo do Amapá para fazer uma tomada de preços para um contrato. Para a PF, isso significa que a quadrilha, a organização, agia de tal forma que eles manipulavam esses contratos, já direcionando para a empresa deles ser a ganhadora desses contratos. Então, além desses documentos, no dia 10 de março, há uma conversa em que também Alex pede a Fábio Parente os documentos do Rio de Janeiro e do Amapá. E Fábio Parente responde que o documento do Amapá está pronto. Poucos dias depois, 4 dias depois, para ser mais específica, no dia 14 de março, há uma conversa entre o Marcos Moura, esse conhecido como Rei do Lixo, e o Alex Parente, em que ele diz que já está combinada uma reunião com a Secretaria de Educação do Amapá aqui em Brasília na quarta-feira. Na quarta-feira, que seria o dia 20 de março, realmente houve um deslocamento da secretária de Educação do Amapá, Sandra Casimiro, de Macapá para Brasília para uma reunião a pedido do senador Davi Alcolumbre. Isso foi registrado, inclusive, no Diário Oficial do Governo do Amapá, que coloca esse pedido de Davi Alcolumbre para essa reunião e libera a secretária para fazer essa viagem. A gente questionou, claro, a Secretaria de Educação do Amapá, o governo do Amapá, sobre essa viagem e a informação que eles repassaram é que foi apenas uma viagem para cumprimento de agenda com a bancada a pedido do senador Davi Alcolumbre. Nós havíamos questionado também sobre a ligação de Marcos Moura, se houve esse contato para essa reunião, mas isso a gente não recebeu resposta. Nós procuramos também Davi Alcolumbre por meio da assessoria, que não retornou os nossos contatos. Mas antes, a CNN, Davi Alcolumbre já tinha declarado que, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, também como já foi presidente do Senado
em outra legislatura. Ele recebe constantemente pedidos sobre emendas de todas as partes do Brasil. A gente segue acompanhando, Leandro. Obrigado, Gabriela, pelas informações. Gabriela Prado falando ao vivo de Brasília.